amigos da ideia do jogo, eu acho que temos que tentar explicar para o torcedor, embora o futebol não seja ciência exata, a melhora do time nas últimas rodadas, né? Por que esse time tão contestado desde o início da temporada, né, e tão contestado praticamente durante todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, de repente termina o primeiro turno dando sinais visíveis de melhora, de robustez na sua atividade dentro de campo e até confiança de que vai conseguir buscar os resultados que precisa. É claro que está tudo muito cedo e temos que esperar as próximas rodadas do segundo turno para sentir qual é a verdadeira tendência desse time. Mas depois de todo aquele desastre de montagem do elenco, com a sangria desatada dos cofres do clube, sangria essa irreversível e que comprometeu o Vitória e ainda compromete, porque muitos gastos desnecessários continuam sendo feitos dentro do clube, de forma quase irresponsável para um clube que a vida inteira sofreu com dificuldades no seu caixa e finalmente conseguiu chegar um ano na sua história onde ele vira o ano com mais de 40 milhões de receita, entre as receitas que ficaram de 2016, mas os negócios que foram feitos em janeiro, um deles planejados em 2016 pela gestão passada e que deixou no clube os recursos de Marinho e mais os negócios de Marcelo, Ramon e até, de forma cruel, posso dizer assim, o seguro do nosso saudoso Arthur Maia. Esses recursos não voltam mais, eles já estão comprometidos e o que resta deles vão ser gastos agora nos últimos 5 meses do ano. Mas vamos voltar ao time para tentar entender essa melhoria. É lógico que a chegada de Mancini devolveu aos jogadores o que eles não tinham conseguido desde a saída de Argel, que foi tranquilidade e confiança para fazer o jogo, para treinar e para jogar como treina. Isso ficou muito claro, ele conhece plenamente os jogadores, ou a maioria deles trabalhou com ele, e ele centralizou tudo. Eu costumo dizer que o Vitória teve 3 presidentes nessa gestão, né? Teve o Sival Vieira, que chegou como o Midas do futebol e tudo que ele falava era lei. Depois tivemos Petkovic, que também centralizou tudo, gostava que tudo passasse por ele, discutia até indicadores da fisiologia, tudo. Esse era o perfil de Pet no Vitória. E depois tivemos agora o terceiro presidente, que é o nosso treinador Mancini, né? Esses são os presidentes de fato. Esse Mancini tomou decisões radicais, né? Demitiu o Centro de Excelência, porque ele já tinha problema no passado com esses profissionais, e ele aproveitou e os tirou, porque chegou dando as cartas, a direção abriu tudo para ele, trouxe um fisiologista que já tinha passado no Vitória desde a minha época, hoje é praticamente um assistente dele, né? A fisiologia do Vitória está acéfala, né? Talvez seja o setor mais importante de um clube de futebol. O Vitória hoje tem um fisiologista que trabalha no campo, vocês podem observar, dando água aos jogadores durante o jogo. Ali é um fisiologista preparado, certo? E que hoje faz um trabalho de assistente, né? E esse fisiologista, para não ter concorrência dentro do clube, imediatamente demitiu Alexandre Dortas, um fisiologista tão preparado quanto ele. É bom que seja dito isso. Para não ter concorrência, ele tirou Alexandre Dortas e tirou também a preparação física. E hoje Mancini comanda tudo dentro do clube e assim os jogadores, essa é a impressão que me dá de fora, os jogadores recuperaram a confiança para jogar no seu nível maior.
Mas eu acho que teve um fator também muito importante para que esse final de primeiro turno nos desse esperança de sair do rebaixamento. Petkovic fez algumas contratações que estão mostrando bons resultados, não é? O Juninho ainda foi contratação de Petkovic. O Trellis foi contratação de Petkovic. E o quarto zagueiro Wallace, conhecido de todos nós, foi contratação de Petkovic. E o meio de campo Iago foi contratação de Petkovic. Eu acho que esses 4 jogadores e mais a escalação de Kaique, que também ainda foi da época de Galo, se eu não estou enganado, deu ao Vitória, dentro do campo, a sustentação que o Vitória precisava em posições que o Vitória tinha algumas dúvidas. Com a lesão de Chiesa, toda a carga ficou em cima de André Lima. E vocês lembram que o início do Campeonato Brasileiro, André Lima esteve lesionado. Então o Trellis chegou, um jogador forte, de área, sem muita qualidade, aliás, muito pouca qualidade técnica, mas dentro da área muito forte. Muito forte no cabeceio, muito forte no corpo a corpo. O futebol hoje está se jogando muito contato físico, e o Trellis já esteve no Brasil, fala o idioma tranquilamente, jogou no Flamengo quando tinha 17 anos. Então o Trellis realmente vem fazendo boas partidas, fazendo a missão que ele tem que fazer, né? Ou fazendo o gol, como no jogo que ganhamos no Barradão, como ontem, provocando o pênalti do Hever sobre ele e garantindo a nossa vitória com um pênalti muito bem batido pelo Neilton. Então, o que eu enxergo, comentando o jogo e tentando já explicar o cenário, é de que o Iago vem crescendo de produção, um jogador versátil que joga de segundo volante, como pode jogar de terceiro volante, como pode jogar de meia pela borda, seja de um lado, seja do outro. Um jogador fisicamente forte, fez um golaço ontem. E tem sido muito útil, né? E isso deu equilíbrio ao time, porque tiramos do time jogadores que não tinham condição física de jogar, né? E esses jogadores vinham compondo o time nos jogos, mas não cumprindo a sua missão tática. E o futebol hoje é muito tático, muito tático. E o Vitória recuperou a confiança com o treinador, que centralizou tudo dentro do clube, certo? E ao mesmo tempo, colocamos em campo alguns jogadores contratados por Petkovic que estão dando bons resultados. O Juninho, embora não seja um defensor, quando ele apoia com muita qualidade. Não é à toa que foi titular do Palmeiras por tantos anos. Ainda um jogador jovem, de 27 anos. Tem dificuldades defensivas enormes, tem sim. Mas aí quem sabe, né? Ontem o Jefferson se ouve muito bem jogando defensivamente, que é o seu forte. Quem sabe que para jogos importantes fora de casa a gente usa o Jefferson e dentro de casa a gente usa o Juninho. O lateral direito também é um jogador jovem, muito impetuoso, muito rápido, de qualidade técnica normal, mas quem sabe um jogador que ainda pode evoluir. E esse é o benefício do primeiro presidente Simval Vieira, né? Esse Kaique foi contratado na sua época, né? Tinha que acertar numa contratação. Agora, eu digo com muita certeza de que a chegada de Kaique é o time de cima, a chegada de Wallace, que tiramos do time Alan Costa e Fred, e a defesa se fortaleceu com a experiência de Wallace, um jogador que só jogou em time grande quando saiu do Vitória, portanto um jogador que chegou, tem a cara do Vitória, nasceu no clube desde 10, 11 anos de idade, 12 anos de idade, então um jogador que chegou e está dando uma boa resposta. O Iago, que cumpre funções no meio de campo com mais qualidade do que o próprio Gabriel Xavier, porque ele é mais competitivo, né?
e tem ajudado bastante. Você veja que ontem nós ganhamos do Flamengo sem o William Farias e sem o William Correa, sem nenhum dos volantes titulares, né? Isso nos dá uma grande expectativa de sucesso para esses próximos jogos, que, na minha opinião, serão decisivos, né? Se o Vitória conseguir bons resultados, o Vitória entra, de fato, na briga para sair do rebaixamento. Porque a situação continua difícil. A Ponte Preta, que não ganhou ontem do Vasco, mas tem mais um jogo quarta-feira contra o Fluminense. Então, pode haver mais um candidato ao rebaixamento se afastando das últimas posições, né? Se o Ponte Preta ganha do Fluminense, parece que joga em casa, vai a 25 pontos. Então o turno começa com a Chapecoense, certo? E o Bahia, no encalço que o Vitória deve ter no foco, pelo menos nessas primeiras rodadas. Então a situação continua muito difícil e o grupo terá que estar muito forte, muito confiante para conseguir confirmar em casa as vitórias que o Vitória precisa e buscar resultados como esse que conseguimos ontem contra o Flamengo. O futebol hoje é muita marcação. Veja que o que está se demonstrando é que os times que têm controle do jogo, e isso ficou muito famoso do time do Barcelona, de Guardiola, de ter o controle da bola, né? De trabalhar propondo o jogo sempre. Pois bem, os times que têm 60% de posse de bola, normalmente, muitas vezes, estão perdendo os jogos. Eu vi ontem o Palmeiras perder do Atlético Paranaense, o Palmeiras teve mais de 60% de posse de bola. Teve 2 ou 3 vezes a finalização, mas não finalização certa, mas chutou no gol, sempre acossado pela marcação adversária. E é isso que tem acontecido. O Flamengo ontem foi para cima do nosso time, como era esperado, mas não teve uma chance real de gol que o atacante do Flamengo perdeu dentro da pequena área, depois uma falta de Diego, e somente. O resto foi muito volume de jogo e pouca qualidade ofensiva, né? Pouca capacidade de articulação, embora tivesse ontem com 2 meias, né? E com um volante só, mas a capacidade de articulação não foi, porque o Vitória marcou muito, né? Felipe Souto ontem fez uma boa partida e eu não gosto desse jogador, muito frágil tecnicamente, fisicamente, mas ontem se juntou com o Ramon e com o Iago e marcaram muito, o time todo marcou muito, o David marcou muito a subida do lateral do Pará. O Neilton é o que marca menos, ficou mais solto para os contra-ataques, é um jogador de muita qualidade, muita habilidade com a bola no pé, precisa de espaço para jogar, é verdade. O Trailer é um centroavante que marca o tempo todo, né? Joga sem a bola, como se diz hoje no futebol moderno. Então eu acho que os prenúncios, as expectativas estão se revertendo. Vamos ver se confirma nos próximos jogos. Mas, repito, a contratação, até para valorizar o nosso ídolo também, né? As contratações de Petkovic deram ao time, com a chegada de Mancini, a sustentação que a gente estava precisando em algumas posições que a gente tinha graves carências. A quarta zaga, já que Canu quebra o galho, o Wallace chegou e compôs bem. A lateral esquerda temos agora uma opção ofensiva, que tem qualidade de passe. O Iago é o que eu falei, jogador versátil, que ocupa todas as posições ali no meio. E o centroavante Trellis, que dá a gente uma opção de mais dinâmica, de mais frequência, de mais luta. Não que falte isso ao André Lima, mas indiscutivelmente a força física do Trellis é muito maior, a disposição física é muito maior. Embora o André esteja até mais magro e com mais condição física de enfrentar os jogos, ficamos com 2 opções, né? E isso é muito bom. E quem sabe a volta de Chiesa,
que tanto pode jogar na borda do campo, ocupando aquele espaço de David pelo lado esquerdo, como pode jogar de centroavante. Com a volta de William Farias, a gente tem um meio de campo muito mais forte, não é? O jogo de ontem é o jogo de ontem, mas na média dos jogos é indispensável o retorno de William Farias, parece que já acontece nessa próxima rodada. E temos o Patrick, né, que pode jogar na lateral e pode jogar na meia, principalmente pela direita, né, em determinados jogos. Ele faz muito bem essa função, porque de lateral realmente, defensivamente, ele vinha falhando muito. Então é assim que eu enxergo, aproveitando o mote da grande vitória de ontem, né, de tentar explicar para todos que nos seguem o que de fato aconteceu, certo? Nesse desastre administrativo e técnico que tivemos nesse primeiro semestre do ano e que nos deixa preocupados para agora, porque o Vitória luta gravemente contra um rebaixamento que pode ser muito caro para a vida do clube, eu já expliquei isso em áudio anterior, e ao mesmo tempo compromete irreversivelmente o planejamento do Vitória para a próxima temporada. Mas nesse momento temos que apagar o incêndio de agora e vamos esperar que essa centralização de poder do treinador possa dar a gente os resultados que a gente precisa, porque se houver um desencontro entre a equipe e sua comissão técnica, será difícil para nós sairmos dessa situação de rebaixamento que nos encontramos hoje. Um abraço para vocês.